A paz do Senhor, meus irmãos, vamos para a nossa lição de número 11, enfrentando as fornalhas da vida, da nossa EBT, Escola Bíblica de Terça. Ainda esse mês de setembro, vamos realizar vídeo aula. E a partir de outubro voltaremos com a nossa escola presencial. Bom, então nós temos aqui texto áureo, verdade aplicada e objetivos da lição. O texto áureo está em Daniel, capítulo 3, versículo 30, que diz: Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província de Babilônia. Verdade aplicada: aquele que guarda a palavra de Deus no coração é guardado por ele. Objetivos da lição: mostrar que não devemos nos curvar ao mundo, ressaltar que Deus nunca nos deixa só e revelar que é no fogo que somos testados. Texto de referência se encontra em Daniel capítulo 3, 13 a 15. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, estáis prontos quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então, essa história é uma história muito conhecida, a história dos três jovens que foram lançados na fornalha de fogo ardente por ordem de Nabucodonosor, após terem recusado servir, ou se dobrar, adorar a estátua que ele havia feito. Aqui na introdução, então, nós temos aqui que nesta lição o que vai ser enfocado vai ser a bondade e a fidelidade de Deus e o socorro, que ele enviou aos seus servos, assim como tem enviado até os dias de hoje. Bom, então aqui nós temos no tópico primeiro três jovens amigos de Daniel. Então essa lição tem como ponto de partida a fé dos três amigos de Daniel. Eles, juntamente com Daniel, foram levados cativos para a Babilônia em 605 a.C. e lá tiveram seus nomes trocados por nomes caldeus. De Ananias, Yahvé é gracioso, para Sadraque, ordem de Aco. De Misael, quem é igual a Deus, para Mesaque, quem é igual a Aco. De Azarias, Yahvé tem ajudado, para Abdinego, servo de Nego ou de Nebo, de acordo com Daniel capítulo 1, versículos 6 e 7. Eles tiveram seus nomes trocados para que houvesse ali um processo de aculturação babilônica, mas eles não tiveram em nenhuma mudança na vida deles um prejuízo com essa mudança de nome no que diz respeito à fidelidade deles para com Deus. Então aqui diz que nem tudo que reluz é ouro. Então eles tinham ali duas alternativas ali no palácio, haja vista que eles tinham sido levados para lá junto com Daniel para servirem bem ao rei e deveriam aprender e viver como babilônios. Então um dos desafios que eles têm em frente em primeiro lugar é a questão da comida, servida ao rei. Certamente essa comida era comida considerada como contaminada, tendo em vista que ela era oferecida aos vários deuses babilônios e eles então recusaram aquela comida. Então eles tinham duas alternativas: participar dos manjares do rei, que era uma espécie de estar participando de todo o processo de paganismo e de idolatria ali, ou se manterem fiéis ao Senhor e correrem o risco de ter algum problema futuro, alguma retaliação. Mas eles se mantiveram fiéis, não comeram da comida do rei e Deus os guardou, os preservou. Então aqui diz que não deixe que seus olhos te enganem, a comida e o vinho do rei,
eram muito atrativos, mas nem por isso eles foram enganados pelo olhar, né, por aquilo que é aparente, pelos chamados pratos oferecidos. E esses pratos oferecidos são oferecidos até os dias de hoje, né, onde Satanás tenta enganar as muitas pessoas que servem a Deus. Porém, esses jovens são exemplos nesse sentido, não se deixaram levar por aquilo que os olhos estavam observando. Eles estavam enxergando uma premiação, algo muito maior do que aquela alimentação oferecida a eles. Aqui diz que nossas escolhas mostram quem somos. Na verdade, né, a escolha dos amigos de Daniel e do próprio Daniel em escolherem não se contaminar com a comida da mesa do rei mostrou quem de fato eles eram, né? Eles eram pessoas fiéis ao Senhor, servos de Deus, fiéis e obedientes aos princípios de Deus. Então vamos aqui para o tópico 2. O tópico 2 diz: fé em tempos difíceis. Nabucodonosor, ele já havia tido um sonho lá em Daniel capítulo 2, onde Daniel interpretou aquele sonho. Mas Nabucodonosor esqueceu-se, né, muito rapidamente disso, e em um dado momento ele resolveu erguer uma estátua. E essa estátua deveria ser adorada por todos os do seu reino. Então aqui mostra a insanidade, né, desse monarca chamado Nabucodonosor. Lá em Daniel capítulo 3, a partir do versículo 4, né, mostra que estavam ali todas as pessoas do reino de importância e ao som da música eles deveriam se dobrar diante daquela estátua feita por Nabucodonosor. Então essa ordem, né, era uma ordem que colocaria à prova a fé dos hebreus. As pessoas se prostraram, porém, aqueles três hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se prostraram diante da estátua. Então a gente percebe aqui que era uma espécie de fé em meio a um risco de morte. Eles estavam colocando a vida deles, né, à prova para serem obedientes ao Senhor. Eles, naquele instante em que eles se recusaram a se dobrarem diante daquela estátua, eles sabiam do risco que estavam correndo, mas eles preferiam morrer fiéis ao Senhor do que negarem ao Senhor dobrando-se diante daquela estátua. Isso é para nós um grande testemunho de fé, onde a pessoa, para manter a sua fidelidade, é colocado à prova, uma prova que pode então levar até a perder a sua própria vida. Mas eles se mantiveram fiéis. Por quê? Porque eles entendiam que o morrer é lucro e não é perda. Nós temos, né, uma dificuldade para aceitar a questão da morte, porque morte significa separação daquela pessoa a quem a gente ama. Mas aquela pessoa que serve a Deus com fidelidade, se Deus permitir que essa pessoa morra, né, essa pessoa então estará passando de um estado para um outro muito melhor, muito superior, né? Estará com o Senhor na eternidade. Então vamos aqui para o tópico de número 3. O tópico de número 3 diz: um Deus que confunde o inimigo. Então, ali teve um final inesperado, né? Porque os jovens se negaram a dobrar-se diante da estátua, foram lançados naquela fornalha. A fornalha estava tão superaquecida que as pessoas que jogaram aqueles três jovens naquela fornalha, essas pessoas morreram queimadas. E, para surpresa de todos, principalmente ali a do rei, quando os jovens foram jogados na fornalha, o rei passou a ver um quarto personagem andando ali na fornalha junto com aqueles três jovens, né? Ele não estava vendo três, mas quatro pessoas.
E ele dizia que o quarto era semelhante, né, ao filho dos deuses. Então a gente vai ver aqui que Deus entrou com aqueles jovens na fornalha, né? E isso é muito importante para a gente entender que Deus também, nos momentos de grandes provações, que podemos chamar de fornalhas, Ele também está conosco. Isso mostra que em Deus nós somos mais do que vencedores. Muitas vezes a provação é muito intensa, como foi para aqueles três jovens, né? Foram jogados dentro de uma fornalha, né? Real e superaquecida. Muitas vezes nós passamos por provações que, de certo modo, parece uma fornalha superaquecida, não do ponto de vista real ou literal, mas do ponto de vista de comparação das provações, né, e das dificuldades. Porém, o que a gente tem que entender que Deus entra conosco na fornalha e em Deus nós somos mais do que vencedores, porque Ele é quem dá o escape das aflições da vida. Essa história ela é tão interessante que quando os jovens foram retirados da fornalha, a Bíblia diz que nem cheiro, né, de cabelo queimado ou de fumaça havia neles. Isso foi tão impressionante que Nabucodonosor exaltou o nome do Senhor. Declarou que não há Deus maior do que o Deus dos hebreus. Então, quando Deus faz um grande milagre na nossa vida, confunde o adversário, o inimigo, entrando conosco na fornalha, fazendo com que nós sejamos mais do que vitoriosos, nos dando o escape da aflição, da fornalha da vida, Ele quer que o seu nome seja glorificado através da nossa vida, como aconteceu na história desses três jovens. Então, para nós finalizarmos, por fidelidade, os jovens escolheram entregar seus corpos ao fogo, a deixarem de confiar e adorar o Senhor. Diante das fornalhas que enfrentamos, devemos manter firmes a nossa fidelidade a Deus, que nos honrará diante de todos. Maravilha, hein? Então vamos aqui, terminando a nossa aula, informando que a lição de número 12 tem como título O fiel experimenta socorro divino, mesmo em tempos de crise. Vamos falar aí sobre como o Senhor nos protege dos leões, qual a importância de termos uma vida de oração e de que forma o Senhor nos dá o escape. Então teremos aí esses assuntos para trabalharmos em nossa próxima aula, próxima lição, que será a lição número 12. Deus abençoe a sua vida, guarde a sua casa, guarde a sua vida de todos os males. Se Deus permitir que a fornalha, né, chegue à sua história, Ele vai lhe dar o livramento de acordo com a sua fidelidade, para que o nome dele seja glorificado. Deus abençoe. Muito obrigado.